Jesus. Amém, amém, amém. Amém. Paz do Senhor, meus amados. Você pode se assentar. Glória a Deus. Vamos ao Senhor por estarmos na casa dele mais uma vez. É maravilhoso estar na presença do Senhor. Quando a gente fica um domingo assim, sem aparecer, né? A gente entende o salmista, né? Quando fala, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. É bom estar aqui. É maravilhoso estar na presença do Senhor. Você pode abrir a sua Bíblia em Atos, no capítulo 4. Meus amados, nós encerramos, né, a sequência de 8 mensagens sobre sermos testemunhas de Cristo. Então você ouviu aí nos últimos 8 domingos mensagens que te incentivaram, que te capacitaram, que deram base bíblica para que você seja essa testemunha, para que você fale de Jesus, para que você seja esse evangelista onde você estiver, na sua casa, na rua onde você mora, no seu trabalho, no condomínio, em qualquer lugar. Você ouviu testemunhos de pessoas que estão sempre evangelizando, da maneira como elas fazem evangelismo. Então, o que a gente espera é que essas 8 mensagens, em sequência, tenham sacudido o seu coração, tenham deixado o seu coração sedento por ser um discípulo que faz discípulo, por ser um pescador de homens, um ganhador, uma ganhadora de almas, né? Então, não deixa essa chama apagar no seu coração. Pelo contrário, né? Vá botando lenha, vá soprando aí nas brasas, a fim de que essa chama não se apague no seu coração. Seja esse evangelista. Todas as vezes que você fizer essa oração que nós fizemos aqui agora, todas as vezes que você olhar para o seu marca-página, aí onde você colocou o nome das pessoas pelas quais você está orando, né? Que o seu coração também seja reaquecido para testemunhar das maravilhas do Senhor Jesus. E hoje nós vamos iniciar uma sequência nova de mensagens, de 8 mensagens também, em cima do nosso irmão José, que recebeu o apelido de Barnabé, né? Barnabé, ele foi um personagem muito importante na igreja, no início da igreja, no Novo Testamento, e se destaca por ter discipulado Paulo. Barnabé foi um encorajador. Por isso o tema dessas 8 mensagens é o valor de um verdadeiro encorajador. Então, durante essas 8 mensagens, você vai ser estimulado e capacitado a se tornar ou aperfeiçoar o encorajador que você já é, né? Abra o seu coração durante essas 8 mensagens para que você cresça nesse sentido, né? Para que você imite o nosso irmão Barnabé, aprenda com ele a ser um encorajador. Atos capítulo 4, versos 36 e 37. Atos capítulo 4, versos 36 e 37, a Bíblia diz assim: Então José, a quem os apóstolos chamavam de Barnabé, que quer dizer filho da consolação, um levita natural de Chipre, vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e o depositou aos pés dos apóstolos. Queria fazer mais uma oração com você. Senhor, nós te louvamos, papai, pela tua palavra maravilhosa. Essa palavra que nos limpa, que nos santifica, que nos molda. Essa palavra que é como fogo consumidor. Essa palavra que é como um martelo que esmiuça a penha. Que a tua palavra opere em nós, Pai, e nos transforme, Senhor. Tira de nós
toda dureza de coração, Pai, de alguma forma, algum raciocínio em nós, alguma posição interna, Senhor, que porventura possa resistir à Tua palavra, que caia por terra e que os nossos corações estejam abertos àquilo que o Senhor quer nos ensinar, aquilo que o Senhor quer ministrar a nós, Pai. Fala conosco, continua falando conosco, nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Antes de continuar, na verdade, de iniciar a mensagem, tem uma surpresa, né, que estou guardando aí já tem algumas semanas que a gente não conseguiu, mas eu queria apresentar para a igreja, para quem não conhece, a nossa irmã Valéria. Nossa irmã Valéria, ela decidiu caminhar conosco, quer ser recebida na nossa igreja, né? A Valéria é irmã da Vânia, do Arley, do Adilson. Mais um membro da família. Ela falou que queria fazer uma surpresa. Eu quero ser recebida, pastor, mas eu quero fazer uma surpresa para minha família. Como eu estava ausente, eu não podia delegar para quem era da família, senão eu estragava a surpresa. Valéria, fique de pé para os irmãos saberem quem é você. Se a igreja quer receber a irmã Valéria, levante a sua mão, diga glória a Deus. Glória a Deus. Valéria, que Deus te abençoe. Vai ser um prazer caminhar com você. Que você seja uma bênção para essa igreja. Que essa igreja seja uma bênção também para você. Então, o irmão José. Quem era esse irmão José, amados? O irmão José, ele era um dos apóstolos? Não era. O irmão José, ele era um dos diáconos? Também não era, porque no capítulo 4 de Atos, os diáconos ainda nem tinham sido instituídos. Então, quem era José? José era um discípulo. Era um discípulo de Jesus. Ele não tinha, assim, pelo menos até esse momento aqui, nenhuma incumbência especial. Clemente de Alexandria, no século II, acreditava que o irmão José era um dos 70. Sabe aqueles 70 discípulos que Jesus enviou de 2 em 2 para irem nas aldeias? O Clemente acreditava, falava nele, afirmava que o José fazia parte desses 70. Então Jesus tinha os seus 12 apóstolos, né, os 12 discípulos ali mais próximos. Jesus tinha esses 70 discípulos e tinha a multidão que andava com Jesus. E Clemente acreditava que o nosso irmão José, ele era um desses 70. Então ele era um discípulo. Por que eu estou frisando isso? Eu estou frisando isso porque muitas vezes a gente acha que para a gente fazer algo de relevante no reino de Deus, de relevante na igreja, a gente tem que ter algum cargo, né? Para Deus fazer alguma coisa grande, maravilhosa, Deus tem que usar o pastor. Deus tem que usar um dos pastores da igreja, um presbítero. E nós vamos aprender com o irmão José, que ele era simplesmente o irmão José, né? Um discípulo que os apóstolos apelidaram de Barnabé. Então eles não chamavam, nem você, se eu falasse aqui o irmão José, se eu falasse só o irmão José, você nem saberia de quem eu estava falando na Bíblia, né? Mas se eu falasse Barnabé, você já identificaria quem era. Os apóstolos chamaram, apelidaram o irmão José de Barnabé. Que apelido interessante, amados. Barnabé significa filho da consolação, filho do encorajamento, filho da exortação. O mesmo termo grego que a Bíblia usa para qualificar o Espírito Santo. Lá em João, no capítulo 14, no verso 16, Evangelho de João, capítulo 14, verso 16, Jesus fala: não vos deixarei órfãos, mas eu vos darei um outro Consolador. E a mesma palavra aqui para consolador, no grego, né? Parácletos, essa mesma palavra grega é usada aqui para qualificar o nosso irmão José, rapaz. Eu fico pensando
como será que se comportava esse irmão José? Por que será que os líderes da igreja, os apóstolos, apelidaram o irmão José de Barnabé, filho da consolação, filho do encorajamento? O que será que esse homem fez? Porque a gente só conhece o irmão José daqui para frente. Nós não conhecemos o irmão José daqui para trás. E ele recebeu esse apelido, foi daqui para trás. Nós já o conhecemos aqui como José, que recebeu o apelido de Barnabé pelos apóstolos. Ele tinha convivido, se ele realmente era um dos 70, ele conviveu com Jesus, uma certa proximidade com o Cristo, e conviveu com os 12 apóstolos. Foi um discípulo de Jesus, foi um discípulo dos apóstolos, e de alguma forma, na convivência com essa comunidade, o irmão José comunicou um estilo de vida tão abençoador, que ele recebeu o apelido de filho da consolação. Quando você escuta Barnabé, irmão, Barnabé, se você fechar os olhos e imaginar o Barnabé, como é que ele é? Na sua cabeça aí. Ele é cabeludo, ele é careca, ele usa bigode? Será que ele é orelhudo? Será que o Barnabé tem um nariz grande? Será que ele era baixinho, Gilberto? Será que ele era grande? Como será que era a fisionomia do irmão Barnabé? Será que o irmão Barnabé era perfeito? Será que ele não tinha defeitos? Será que ele era assim uma pessoa tão especial que não tinha defeito algum? Certamente não, porque Barnabé era um comedor de feijão, igual a mim, igual a você. Então Barnabé devia ter também seus defeitos, né? Suas falhas, seus problemas, suas lutas. Mas tudo isso não impediu que Barnabé vivesse de tal maneira que recebesse esse apelido maravilhoso. E está aqui uma coisa maravilhosa, né, amados? Para a gente já aprender com os apóstolos. Se você for dar um apelido para alguém, procure dar baseado nas qualidades dele. Né? Nós, como comunidade, precisamos aprender isso com os apóstolos, com os primeiros discípulos. Se você vai apelidar alguém, apelide essa pessoa pelas qualidades que ela tem. A Lianete, a valente. Sivaldo, o humilde. Né? Pelas qualidades que essa pessoa possa ter. Já viu que a gente tem mania de dar apelido sempre pelos defeitos? Eu tentei lembrar, irmão, puxei pela memória, assim, será que eu já tive algum apelido assim? Nunca tive, irmão. Secão, secura, grilão, fusquinha de porta aberta, retrovisor de avião, né, as orelhas de abano. Né? A canela de fogo, né? Se os líderes da sua igreja fossem te dar um apelido, como os líderes da igreja apelidaram a Barnabé, do que os líderes da sua igreja poderiam te chamar? Felipe, o comprometido. Andréia, a mulher de oração. Kátia, a que se identifica. Qual seria o apelido que os líderes da sua igreja, da sua comunidade, poderiam te dar? Baseado em como você vive, no seu estilo de vida, em como você interage com a sua comunidade de fé. Tem gente que nem interage, né, irmão? Tem gente que foge da comunidade de fé, que quer viver um evangelho solitário. É só eu e Jesus. Vem para a igreja com muita dificuldade e quando vem é fugindo de todo mundo. Quando o pastor fala amém, já está lá dentro do carro, dando a ignição no carro para ir embora, porque eu não quero me envolver com pessoas. Eu não quero me envolver com a comunidade. Amados, a gente tem que respeitar. Como meu pai gosta de dizer, baseado no hino do Vitorino Silva, né? Há um porquê.
né? Há um porquê. Às vezes a pessoa já foi tão ferida em outros contextos, né? Cachorro que cobra morde, quando não morre espreguiça, mas depois que o bicho sara, tem medo até de linguiça. Então, as experiências anteriores, às vezes as pessoas permitem que experiências anteriores privem de viver experiências novas, porque colocou na cabeça que sempre vai ser igual foi lá no passado. Eu tive um cônjuge, eu tive um namorado que me traiu, então nunca mais vou ter namorado, porque senão vai me trair de novo. Eu tive um amigo que contou os meus segredos, então nunca mais vou ter amigo, né? Porque se eu tiver amigo de novo, vai contar meus segredos. E aí a pessoa se priva, né, de ter amigos de verdade, de ter um namorado super legal, porque na cabeça dessa pessoa imaginária, o passado vai se repetir. Está tão preso ao passado que ele vai se repetir. Como é que você interage com a sua comunidade de fé? Qual seria o seu apelido? A sua comunidade te conhece? E se você fosse dar um apelido para alguém da igreja, qual seria? Faz esse exercício pensando nessa semana. Um apelido tipo esse aqui, irmão. Não é orelhudo, não é careca, não é baixinho, não é apelido feio. Se você fosse dar um apelido tipo esse, Filho das Consolações, quem você poderia apelidar na igreja de um apelido nobre? Né, de um codinome nobre? Adilson, o reto. Eu gosto de as Crônicas de Nárnia, né? O justo, ou é a justa, né? Cada um deles tem o Pedro o Grande, né? Seria legal pensar nisso, né? Uma boa qualidade para eu me lembrar do meu irmão. Mas o que as pessoas viram em Barnabé para dar esse apelido para ele? Certamente, amados, ele era um grande encorajador. E a gente percebe isso no que a gente conhece de Barnabé daqui para frente. Filho das consolações. A primeira coisa que eu gostaria de destacar, né, que Barnabé fez, que ele realizou, que pode ter justificado Barnabé receber esse apelido, né, foi que ele contribuiu, ele ajudou os apóstolos diante da necessidade da comunidade. Havia necessidade na comunidade dos crentes, dos discípulos, e a Bíblia fala, se você olhar no contexto anterior, aí, do verso 32 até o 35, do capítulo 4 de Atos, né, que, eu vou ler, do 32 ao 35. Da multidão dos que creram era um coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder os apóstolos davam testemunhos da ressurreição do Senhor Jesus. E em todos eles havia abundante graça. Não havia nenhum necessitado entre eles, porque os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e os depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a cada um conforme a necessidade. Então havia irmãos com necessidade e havia pessoas que repartiam do que tinham para que a necessidade dessas pessoas fosse suprida, porque os apóstolos, por si só, não dariam conta de fazer isso, né? Provavelmente eles nem teriam essas posses por terem deixado tudo para seguir a Cristo. Então as pessoas que tinham posses traziam. E Barnabé foi uma dessas pessoas. Ele era dadivoso, preocupado com o bem-estar do próximo, vendeu a propriedade e depositou o valor aos pés dos apóstolos. O meu avô, pai do meu pai, que já dorme com o Senhor, um pastor experiente, manjava um pouco de gente. Ele dizia que a carteira é a última a se converter e a primeira a se desviar. A conversão é um processo. E a gente ter convertido
a nossa carteira quer dizer a liberalidade de contribuir com os nossos bens, com aquilo que a gente tem, para abençoar a outros. Quando a gente está muito convertido, muito animado, muito firme com Jesus, a gente não tem dificuldade de repartir aquilo que tem, de contribuir, de ofertar, de ser dizimista, de dar carona para o irmão, de ofertar uma cesta básica, de ofertar um brinquedo para um evangelismo infantil. Mas quando a gente está com o nosso coração meio duro, já se afastando do Senhor, a primeira coisa é fechar o compartilhar. A gente já tem dificuldade em ofertar, em dar o dízimo, a gente tem dificuldade em contribuir. Se Barnabé estava pronto para vender propriedades e depositar aos pés dos apóstolos como doação, certamente antes disso já havia doado a si mesmo para a sua comunidade. Eu quero ler com você um texto do apóstolo Paulo na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 8. Acho lindo esse texto. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 8, eu quero ler do 1 ao 5, com destaque ao verso 5. Também, irmãos, queremos que estejam informados a respeito da graça de Deus que foi concedida às igrejas da Macedônia. Porque no meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles transbordou em grande riqueza de generosidade. Porque posso testemunhar que na medida de suas posses, e mesmo acima delas, contribuíram de forma voluntária, pedindo-nos com insistência a graça de participar dessa assistência aos santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas pela vontade de Deus, deram a si mesmos, primeiro ao Senhor, depois a nós. Que coisa linda, que coisa maravilhosa. Deram a si mesmos, primeiro a Deus, depois a nós. Então, porque eles já haviam dado a si mesmos, primeiro a Deus e depois à comunidade dos discípulos, eles foram capazes de contribuir com liberalidade, segundo as suas posses, e até acima delas, mesmo sendo pobres. Porque eles eram pobres só financeiramente, mas eram ricos de coração. Então a gente pode entender aqui que Barnabé era alguém que já tinha doado a si mesmo a sua comunidade, de tal forma que ele recebeu esse apelido, Filho da Consolação. Ele estava atento às necessidades das pessoas, ele observava as pessoas. A graça de dar, ela é desenvolvida. A graça de compartilhar, ela pode ser desenvolvida. Quanto mais você vai sendo aperfeiçoado, mais vai se desprendendo de posses e tem mais prazer em repartir o que você tem. Se você tem dificuldade, comece compartilhando pequenas coisas. Se você não consegue fazer igual o irmão Barnabé, né? Porque eu me colocando no lugar dele, sei lá, vamos supor que, trazendo para a linguagem de hoje, o irmão Barnabé tinha um lote no Alto da Boa Vista. Né? Ele tinha uma casa aqui em Sobradinho, mas ele tinha um lote no Alto da Boa Vista. Vendo os irmãos em necessidade, ele vendeu o lote dele no Alto da Boa Vista e colocou aos pés dos apóstolos. Você acha que isso é uma coisa pouca? Né? Se eu tivesse um lote no Alto da Boa Vista, que eu comprei sei lá há quanto tempo, né? Eu lembro que quando a gente morava na 17, Rafael era meu vizinho, ele tinha um lote lá. E não sei se ele comprou, foi por 5 mil. Quando ele vendeu, na época ele vendeu por 11, na época que vocês compraram a casa no RK. Hoje, um lote no Alto da Boa Vista é 500 mil? 450 mil? Então, vamos supor que o Rafael ainda tivesse o lote dele, que ele comprou por 5 mil. Há 17 anos atrás, lá no Alto da Boa Vista. E estava lá, é um investimento que ele estava guardando, sei lá, para aposentadoria, para alguma coisa. Mas aí ele viu alguém com necessidade, ou a necessidade na comunidade, o Rafael foi lá e vendeu
o lote dele no valor de 450 mil e depositou aos pés da equipe pastoral para suprir as necessidades da igreja. Não é incrível isso? Se o lote fosse seu, se você fosse esse exemplo hipotético que eu dei aqui do Rafael, se fosse você o proprietário de um lote no valor de 450 mil, seria fácil para você abrir mão desse bem para suprir a necessidade de outros? Já vou dizer para você, se fosse eu, não seria fácil. Não seria fácil. É uma grana e tanto, não é não, irmão Raimundo? 450 mil? O irmão Barnabé se desfez de uma propriedade que ele tinha e depositou totalmente aos pés dos apóstolos. Mas talvez você não esteja pronto para fazer isso. Mas você pode doar um brinquedo para um evangelismo. Você pode ofertar para uma campanha, você pode doar uma cesta básica para um irmão que está em dificuldade, e à medida que você começa a fazer, porque existem estudos que comprovam, amados, de que quando a gente contribui, há um prazer muito grande. Você já teve a oportunidade de contribuir com alguém assim, de ir lá numa família que estava necessitada e doar uma cesta, e você vê a alegria daquelas pessoas em receber aquele alimento? Já teve a oportunidade de fazer um mutirão com as pessoas, ir na casa de alguém e construir um muro que estava caído? A gente ajudou um pessoal aqui, acho que na quadra 12, que a casa deles tinha pegado fogo, né? Já faz alguns anos atrás, a igreja se reuniu, e a alegria daqueles ficaram impactados. Mas quem é esse povo? Eu nem sou da igreja deles, eles nem conhecem a gente, por que eles vieram aqui ajudar a gente a reconstruir a nossa casa? Né? A alegria que você tem quando você ajuda alguém. Então, quando você começa com pequenos passos, essa alegria vai encher no seu coração, e você começa a contribuir com coisas maiores. Então, não começa... né? Você não precisa começar a vender no seu lote no Alto da Boa Vista, mas com pequenas atitudes de doação. E essa doação não necessariamente precisa ser financeira. Você pode doar o seu tempo. Você pode doar o seu talento. Aquilo que você sabe fazer. Você pode doar o seu abraço, o seu olhar, o seu sorriso. Tantas coisas que nós podemos fazer. Repartir. Comece a desenvolver esse sentimento de comunidade. Olhe para a sua igreja com esse sentimento de comunidade, de ter coisas em comum, de ter coisas a compartilhar. O que eu tenho que eu posso compartilhar com minha comunidade? Qual é o dom, qual é o talento que eu tenho que eu posso compartilhar com minha comunidade? Quando você vier para se reunir com a igreja, venha pensando nisso. Venha procurando oportunidades de servir. Não entre na igreja assim. Às vezes, quando a gente está ministrando, fala: olha, esqueça agora de quem está do seu lado, esqueça, olha, agora é só você e Deus. E tem esse momento do culto, que é vertical, é só você e Deus, é o momento da adoração, e a adoração é aqui. Mas nós estamos fazendo isso em comunidade, e quando vivemos em comunidade, os meus olhos, a minha visão periférica precisa estar atenta. Eu gosto de falar isso. Se a Lianete vem sempre com o mesmo sapato para a igreja, ao invés de você chegar para a sua irmã do lado e fofocar: você viu, cara, a mulher do pastor vem sempre com o mesmo sapato para a igreja, será que ela não se tem vergonha? Irmão, procure saber. Se aproxime. Será que na casa dela as coisas não estão difíceis? A fulana vem sempre com essa mesma roupa para a igreja. O pastor Sivaldo é sempre com esse mesmo blazer. Procure saber, irmão. Às vezes, aqui não, graças a Deus, na Manancial isso não acontece, mas às vezes em comunidades por aí, as pessoas têm muita facilidade em falar mal, em fofocar, em ferir. Tu viu? Está sempre com aquele cabelo desarrumado, não faz a unha. Meu Deus, procure saber. Pode estar diante de você uma oportunidade de abençoar uma casa, uma família que às vezes está em privação.
Já pensou que maravilha você perceber um irmão seu que vem sempre para a igreja com o mesmo sapato, você percebeu até que o sapato dele está furado. Pensa que maravilha, que privilégio você ir ali com 150 contos, 170, compra um sapato novo, você procura pesquisar, descobriu ali quanto ele calça e você ofertar um sapato zerado na vida do seu irmão. Irmão, isso é maravilhoso, isso é uma oportunidade maravilhosa, que às vezes a gente deixa escapar, porque a nossa visão periférica está encolhida. O Barnabé estava atento às necessidades da sua comunidade. Ele tinha um coração voltado para servir, voltado para abençoar, em como posso te ajudar. Eu acho que se Barnabé estivesse nos dias de hoje, ele viria com essa camiseta para a igreja. Como posso te ajudar? Ou, posso orar por você? Eu acho que o Barnabé era desses, que chegava assim, percebia e falava, está tudo bem, Léo? E o Léo vai falar, não, está tudo bem, está tudo certo. Mesmo, cara, estou achando o seu rostinho tão abatido hoje. Já teve oportunidade de perguntar isso para alguém e acontecer exatamente isso? Está tudo bem, fulano? Está tudo bem, pastor, tudo certo. Mesmo? Estou achando o seu rostinho assim tão abatido e a pessoa já começa a chorar? Não, é porque... Estava tudo bem, irmão. Não estava tudo bem. Mas alguém reparou, alguém viu, ouviu. Às vezes não tem nem a solução, você às vezes não tem a solução. Você não tem o dinheiro que aquela pessoa precisa, você não tem condição de ir lá e comprar um sapato de 170, não tem a condição de doar a cesta básica, mas ouviu, chorou junto, abraçou e orou. Fez o que você podia fazer, mostrou atenção, mostrou cuidado. Barnabé era desses. Sejam desses também. Outra coisa que eu percebo, que a gente pode perceber em Barnabé, se você for lá em Atos 9, versos 26 e 29, Barnabé era atencioso com os novos na fé, ou com os recém-chegados. Barnabé facilitou com que Saulo se enturmasse com os discípulos. Barnabé observou que ele estava deslocado. Aquele irmão sempre senta ali, mal termina o culto, ele já, né? Ou às vezes ele fica ali, né? Tem sempre as rodinhas de todo mundo conhecido, e tem aquele irmão que está lá assim, né? Não conhece ninguém ainda, está lá. Barnabé era daqueles que, opa! E aí, meu irmão, tudo bem? Paz do Senhor, como é mesmo o seu nome? Ah, eu sou fulano. É a primeira vez que o senhor vem aqui na nossa igreja? Não, já é a terceira. Mesmo? Rapaz, nunca tinha visto você mesmo. E você veio de onde? Como você veio parar aqui? Ah, é mesmo. Ô, Agil, vem cá, deixa eu te apresentar. Esse aqui é o fulano, cara. Você sabia que ele veio, não sei de estar aqui, já tem 3 domingos que ele está na nossa igreja, está trabalhando em tal lugar. Barnabé era desses, irmão. Ele observava quem estava deslocado, ele era o homem das conexões. Ele facilitava as conexões na igreja. Ele aproximava as pessoas. E você? Facilita as conexões na sua comunidade? Ou dificulta? Tem um povo que dificulta, irmão, as conexões. Uma vez, numa igreja por aí, um líder de juventude trabalhava com pequenos grupos. E aí, uma moça muito bonita começou a frequentar os pequenos grupos. Morena, dos olhos azuis, pele clara, assim, bem bonitona. Já pensou uma pessoa do cabelo pretão, assim, com olho azul? É um trem bonito, né, que chama a atenção. E aí, esse líder estava com dificuldade, porque a moça estava lá sempre deslocada e ninguém se aproximava. E ele sempre que tinha que ir lá e conversar e tentava enturmar, e um dia ele foi falar com as moças, né? A moça foi embora logo, porque não conseguia se enturmar com ninguém. E aí o líder chegou na rodinha das moças e falou, pessoal, me ajuda aí. A fulana sempre vem aqui e tal, e a gente tentando, e sempre sobra para mim. Eu sou homem, né? Sou casado, vocês aí, vocês têm que me ajudar. Ah, pastor, você viu o cabelo daquela mulher? Você viu os olhos daquela mulher? Não. Tipo assim, Deus me livre, nós não queremos essa mulher aqui. Ela é bonita demais, vai atrapalhar. Irmão, se eu não fosse esse líder de jovens, eu não ia acreditar nessa história.
assim, irmão, é de uma coisa assim, inacreditável você imaginar que pode acontecer uma coisa dessa na igreja. Embarrear. Crente que embarreira. Embarrear significa colocar barreira, impedir que as pessoas se aproximem, igual os discípulos faziam com as crianças. E Jesus teve que chamar a atenção: não os impeçais. Não os impeçais, irmão. Irmão, seja um Barnabé, irmão, facilite as conexões, esteja atento, preste atenção a quem está deslocado, preste atenção a quem está lá atrás. Às vezes, irmão, eu daqui vejo, preciso falar com aquele casal lá, já é o terceiro domingo que eu vejo eles sempre chegam lá atrás e tal, mas eu não consigo chegar lá, porque até eu descer daqui e chegar lá, 25 irmãos já me pararam para falar do não sei o quê, aquilo que vai acontecer, o jantar, a conferência, o louvor, que não sei o que faltou, o som, tal que quebrou, e eu não consigo chegar lá na pessoa. Já vou dar essa dica, irmão, não me embarreira não no domingo à noite. Você que é líder dessa igreja, você tem meu WhatsApp, irmão, manda o WhatsApp, mande áudio, fale comigo, você tem acesso a mim, me deixe liberado, irmão, para eu falar com as pessoas. Às vezes, eu demorei, não sei, uns 4 ou 5 domingos para conseguir falar com o Ézio e com a Beth, porque eu nunca conseguia sair daqui da frente. Então, não venha falar comigo sobre o seu ministério, sobre o que você não conseguiu fazer. Não venha falar comigo. Me mande um WhatsApp, marque uma reunião, fale depois, me deixe no domingo falar com as pessoas. E faça isso também. Ao invés da gente ficar conversando, irmão, com quem a gente sempre conversa, abre seu olho. Em vez da gente sempre falar com aquele mesmo casal de sempre, procura, tem um casal ali deslocado, tem um pessoal que está sempre, vai lá, pergunta o nome. No domingo que vem você já senta perto deles. Né? Não é lindo uma igreja assim, irmão? Que recebe, que acolhe as pessoas, que se interessa. Uma igreja lotada de Barnabés. Lotada de Barnabé, seja essa pessoa que facilita as conexões na comunidade. Mais do que atencioso, nós podemos dizer que o Barnabé cria no evangelho da graça. Barnabé era alguém, irmão, que enxergava a graça de Deus. Ele enxergava a graça e o poder transformador da graça de tal maneira que ele pôde superar o preconceito e o medo para se aproximar de Saulo. Você sabe quem é Saulo, irmão? Saulo era aquele que perseguia a igreja. Saulo era aquele que prendia os irmãos, lançava os irmãos na prisão, que até torturava os irmãos para que eles negassem a Cristo. Aí Saulo teve um encontro com Jesus. Aliás, Jesus encontra Saulo, né? Jesus encontra Saulo. Aí Saulo chega na comunidade dos discípulos. Aí todo mundo fala, esse aí? Esse aí não, ele está infiltrado aqui, ele está pegando o nome de todo mundo ali, endereço, CPF, ele vai prender todo mundo. Não vamos, vamos embarrear esse aí, não vamos receber não. Mas Barnabé enxergou a graça transformadora de Deus. Barnabé se aproximou, procurou saber, conhecer o coração de Saulo. Vamos ver quais são as intenções desse cabra mesmo aqui. Deixa eu andar com ele aqui para eu saber. Estava se arriscando, né? Estava se arriscando. Deixa eu saber aqui como é que é. Deixa eu ver como é que é a história dele. Vou visitá-lo. Me conta aí como é que foi seu testemunho. Como é que você conheceu Jesus? Irmão, pense numa pergunta maravilhosa para você estreitar o laço com alguém. Me conta aí como que você conheceu Jesus. Como você se tornou um discípulo do Senhor. Barnabé se aproximou, conheceu o coração de Saulo. Quando ele conheceu, ele começou a aproximar. Ô Pedro, você precisa conhecer aquele cara ali. Você precisa ouvir o testemunho dele, o que Deus fez na vida dele. João, você precisa ir lá conhecer aquele. E Barnabé foi apresentando Saulo, introduzindo Saulo no meio da igreja, no meio dos discípulos. E olha quem Saulo veio a se tornar, porque encontrou um Barnabé na vida dele. E as próximas 7 mensagens serão basicamente em cima dessa relação de Barnabé com Saulo. Desse discipulado que Barnabé fez com ele. E é isso que nós precisamos fazer, nos aproximarmos das pessoas, ajudá-las no crescimento, no desenvolvimento espiritual, para que elas se tornem úteis. Alguém poderia ter dito assim, esse aí não. Deus tem a misericórdia da vida dele aí, né? Quem poderia imaginar quem Saulo iria se tornar?
Ah, se não fosse um Barnabé na vida de Saulo, hein? Que maravilha, ainda bem que a igreja tinha esse Barnabé. Olha o que eu e você poderíamos ter perdido, né? Porque Saulo foi o escritor da maioria dos livros do Novo Testamento, aquele que Deus usou para ir evangelizar, compor aí equipes de evangelismo que visitaram o mundo inteiro, mas por causa de uma pessoa que olhou para ele na igreja, no meio da comunidade dos discípulos, que viu a graça de Deus na vida dele, se aproximou dele e foi a pessoa que o conectou com o corpo de Cristo. Isso também faz parte de evangelizar. Conecte as pessoas na igreja, seja a pessoa das conexões e não a pessoa do embarreiramento. E por último, o Barnabé. Eu ainda tenho dificuldade de saber o que Barnabé era. Barnabé era pastor e missionário. Ele era esse homem das conexões dentro da igreja. Ele era essa pessoa dentro da igreja que estava atento às necessidades, que estava direcionado a servir aos outros, essa pessoa que repartia, que compartilhava, que estava atento às necessidades. Mas ele foi enviado pela igreja do Senhor como missionário. Fez viagens missionárias, né? Foi lá servir na igreja de Antioquia como pastor e de lá também foi enviado como missionário. E isso me vem fazer um link com as 8 pregações que nós ouvimos anteriores a essa, sobre testemunhar. A grande comissão que Jesus deu aos seus discípulos, em Mateus capítulo 28, do verso 18 ao 20, é-me dado todo o poder nos céus e na terra, portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Essa grande comissão não é para os pastores. Essa grande comissão não é para os missionários. Essa grande comissão não é para os diáconos, não é para os presbíteros. Essa grande comissão é para a igreja. É para todos nós, para cada discípulo do Senhor Jesus. Essa comissão é para você, ela te pertence. Jesus comissionou você. E Barnabé era uma pessoa que entendia isso. Ainda que ele estivesse extremamente comprometido com a igreja, extremamente comprometido com a comunidade dos santos, ele era alguém que estava voltado para falar de Jesus para aqueles que não conheciam. Ele se posicionou como missionário. Então fica difícil a gente saber qual era o ministério, afinal de contas, de Barnabé. Será que o ministério de Barnabé, se ele estivesse aqui na nossa igreja, seria trabalhar com os novos convertidos? Ou será que ele trabalharia no evangelismo? Ou será que ele trabalharia no ministério de misericórdia, de socorro, lá o ministério social? Ou será que ele seria pastor? Ou será que ele seria tudo isso? Eu acredito que se tratava de um discípulo disponível, um discípulo pronto. É o que o Senhor quer de mim? É o que eu posso fazer agora? Ou qual é a oportunidade para servir agora? É como Jesus perguntou para Moisés: o que você tem na sua mão aí? Eu tenho um cajado, então é com isso aí mesmo. É com isso aí mesmo que você vai lá. E às vezes é isso, você está aí perguntando: como eu posso servir? É o que está diante de você? Qual é a oportunidade que você enxerga diante de você para servir? Barnabé simplesmente não tinha isso. Não, pastor, esse não é meu ministério. Não, é isso aí que está precisando agora? Então é isso aí que eu vou fazer. É o que mais? É isso aí, então é aí que eu vou. Não, pastor, isso aí, Deus não me chamou para isso não. Tá bom, então quem vai fazer? Não, fica aí o buraco, se eu achar alguém. Se tratava de um discípulo pronto a fazer a vontade do seu Senhor, naquilo que o Senhor precisasse. É assim que eu quero ser, irmão. Eu sempre lembro que, quando criança, eu cantava muito aquela música, O Desejo Missionário, né? O Desejo Missionário. E eu não sei, hoje eu estou pastor, né? Foi aonde Deus me colocou hoje. Mas sei lá, se mais tarde Deus não vai me
me querer missionário? Se Ele não vai me querer, sei lá, onde Ele me quiser, né? Não importa onde for, seguirei meu Senhor, sobre terra ou mar, onde Deus mandar, irei. Hoje eu sou pastor. Ah, mas apareceu outra coisa. Não, senhor, você não está entendendo. O meu ministério é pastor. E tem uns que ainda falam assim, não, meu ministério é pastor presidente. Daqui não saio, daqui ninguém me tira. Ai, irmão, Barnabé não era assim. Barnabé não estava apegado a um cargo, Não, ele estava apegado ao Senhor dele. O que é que o Senhor precisa de mim agora? É para lá que eu vou. O Senhor quer que eu faça o que agora? É isso que eu vou fazer, Senhor. Era um discípulo disponível, entregue ao seu Senhor. E eu quero perguntar para você, como você poderia ser um Barnabé na comunidade dos santos, aonde o Senhor te colocou? Porque a comunidade dos santos, ela é gigantesca, né, irmão? Espalhada pela face da terra, em lugares que a gente nem imagina, que a gente nem conhece, a igreja do Senhor está espalhada. Mas na comunidade onde Ele te colocou, nessa comunidade aqui onde você está, como você pode ser um Barnabé? Onde você pode ser um Barnabé no meio da comunidade dos santos? Leva essa pergunta para o seu travesseiro hoje. Se é que Deus não já respondeu ela na lata aí no seu ouvido, né? Que às vezes Deus fala assim, mas onde você pode ser um Barnabé na comunidade dos santos? Para quem? Para quem? Coloca isso diante de Deus, peça um nome, peça um rosto, peça uma pessoa. Para quem você poderia ser um Barnabé essa semana? Para quem você poderia ser um Barnabé essa semana? Vamos ficar de pé, vamos orar. Nós estamos em crescimento, sim ou não, amados? Amém. Nós estamos em amadurecimento. Eu gosto de pensar em mim sempre como um fruto verde. Eu gosto de pensar em mim sempre como um fruto verde, que está em amadurecimento. É engraçado que sempre quando eu falo um fruto verde, eu penso num abacate, né? Não sei porquê, mas eu não sei se é porque eu cresci com 2 pezão de abacate enorme na frente de casa, mas quando eu falo num fruto verde, eu penso num abacate. E por que eu gosto de pensar em mim como um fruto verde, Marcos? Porque o dia que eu pensar em mim, que eu já sou um fruto pronto, que eu já sou um fruto maduro, o próximo estágio é ficar podre e cair, né? Então, assim, eu prefiro ser esse fruto verde que está em amadurecimento. Sempre tem algo que Deus pode trabalhar na minha vida. Sempre tem algum lugar onde eu posso crescer. Sempre tem algum lugar onde eu posso melhorar, onde eu posso ser melhor, onde eu posso ser mais parecido com Jesus. Eu sei que você também está em crescimento. Eu quero que você pense em como Barnabé pode ser um exemplo para te ajudar no seu crescimento. Pode ser um padrão, um modelo que você pode buscar. Que assim como o apóstolo Paulo falou, né? Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então Paulo era um discípulo de Cristo que tinha discípulos. E a gente pode imitar os discípulos de Jesus, enquanto eles imitam a Cristo. Como que eu posso imitar Barnabé na minha comunidade? Curva a sua cabeça, vamos orar. Obrigado, Senhor. Obrigado porque a Tua poderosa mão nos alcançou. A Tua poderosa mão nos tirou das trevas e nos transportou para o reino do Filho do Seu amor. O Senhor alcançou Barnabé. O Senhor fez de Barnabé Teu discípulo e fez de Barnabé um instrumento do Teu amor dentro da igreja e em toda a terra. Senhor, é assim que nós queremos ser.
Obrigado porque o Senhor nos alcançou e nos trouxe para o reino do Filho do seu amor. Obrigado pela comunidade de fé que o Senhor nos deu, pelos irmãos que estão ao nosso redor. Sabemos, Pai, que a nossa comunidade de fé não é perfeita, porque nós também não somos. Obrigado porque nós podemos aprender com os erros uns dos outros, mas podemos aprender também com as virtudes uns dos outros. Dá-nos olhos para enxergarmos mais virtudes do que defeitos. Dá-nos esse olhar que o Senhor deu para os apóstolos, que ao invés de destacarem em Barnabé seus pontos de crescimento, destacaram no José aquilo que ele tinha de melhor, seu encorajamento, seu consolo, sua exortação. Que os meus olhos possam enxergar nos meus irmãos a tua face. Dá-nos esse olhar que enxerga o melhor uns nos outros. Dá-nos esse olhar, Pai, que destaca as virtudes que o Senhor depositou na vida de cada um de nós. Faze de nós, Pai, esses discípulos cujo coração está muito mais voltado para servir do que para ganhar. Dá-nos esses olhos atentos às necessidades uns dos outros, Senhor. Dá-nos essas palavras encorajadoras, esse coração encorajador. E dá-nos esse coração disponível, Senhor, para servir. Tira do nosso coração todo preconceito, Pai, todo medo, toda barreira que afasta as pessoas, mas que nós sejamos pontes no Teu reino, para trazer as pessoas para Ti, para a glória do Teu nome. Senhor, opera assim na Assembleia de Deus Manancial, opera assim na minha vida. Faz disso na Tua igreja, Pai, em Sobradinho, na Tua igreja no Brasil e na terra. Essa igreja, essa comunidade que reflete a Tua imagem, a Tua glória, Senhor. Ajuda-nos, nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pastor Lei? Amém. A igreja se assente por mais 5 minutinhos. Amém. Tem empadinha no final, amado, de camarão e de frango com catupiry. Não deixe de comprar a empada para contribuir. Amados, a gente ainda está terminando de fazer os orçamentos para o jantar. Mas pelo que a gente está vendo aí, vai ficar entre 80 e 70 reais por aí. A nossa ideia é dividir em 2 vezes, novembro, dezembro, para ficar mais fácil, fazer algum pacote para a família. Então se prepare, reserve a data do dia 17 e se prepare aí, mais ou menos nesses termos, para a gente confraternizar junto no dia 17.